As meninas cantoras ajudam os meninos guerreiros a manterem o ritmo no ritual e na dança. É por isso que nossas danças, nós tem esquiva, nós tem ginga, nós sabemos andar na mata. Aqui as garotas deixam a música de lado para bater um bolão. E os garotos vão na onda. Nesse domingão, indígenas de diversas aldeias Guarani aproveitaram o dia ensolarado para jogar um futebol entre amigos. Aqui, o maior triunfo é a participação. O campo escolhido foi o da Tecoá Piauí, na terra indígena do Jaraguá, zona noroeste de São Paulo. Enquanto alguns se divertem, esse grupo percorre o território para checar se está tudo tranquilo nas matas. A gente, por outro lado, já aprende que a gente tem que zelar pela natureza, né? Pela mata, pelo nosso território. Outro pessoal faz o barreamento da nova Casa de Cultura e Artesanato. A vida na aldeia Guarani do Jaraguá é pacata, tranquila, mas muito difícil. Uma luta diária de homens e mulheres, como o cacique Sérgio Fernandes, da Tecoá Piauí, ou a cacique Arapoti, também chamada de Maria Santos, da Tecoá Itaverá, ou o cacique Márcio Veramirim, da Tecoá Iviporã. Tem também líderes como Tiago Henrique Carai de Cupé e tantos outros. Eles representam povos originários que moram aqui em nossa terra Brasília desde, pelo menos, 500 anos antes da chegada dos portugueses. Minha avó foi a primeira cacique, mulher guarani, a enfrentar o machismo. Os Embiá do Jaraguá vieram pela primeira vez ao Brasil após a Guerra do Paraguai, que durou pouco mais de 6 anos, entre dezembro de 1864 e março de 1870. O Paraguai foi um centro de radiação de família Tupi-Guarani. Já a saga dos Guarani do Jaraguá começou cerca de 60 anos mais tarde, no fim da década de 1920, com a sua migração histórica pelo Brasil em busca da terra sem mal. Especialmente o Guarani tem a terra o mito da terra sem mal, é o paraíso na terra. Eles acham que indo em direção ao Oriente eles encontrariam o seu paraíso. E foi o que fizeram. Seguindo a orientação de líderes messiânicos da própria etnia, deixaram o Rio Grande do Sul por volta de 1925. Mas, para chegar à Terra sem mal, era preciso atravessar o que chamavam de a Grande Água, o Oceano Atlântico. O jeito foi subir a costa brasileira em direção ao norte, atrás do melhor caminho para chegarem ao seu paraíso na terra, no Oriente. Eles passaram por Santa Catarina e Paraná até chegarem ao litoral paulista. O primeiro reconhecimento oficial de sua chegada foi em 1927, com a aldeia do Bananal de Peruíbe. Em 1962, foi a vez da aldeia de Tariri, na mesma região. São os guaranis que acabaram povoando o litoral de São Paulo, né, que a gente vê, e que formaram a população caiçara, como a gente chama hoje. E também alguns deles ficaram aqui no Planalto de São Paulo e aqui vivem, né, desde então.
Segundo relatos da imprensa na época, já no Planalto Paulista, eles se instalaram primeiro em Parelheiros, na zona sul da capital, em uma fazenda cedida pela igreja no início da década de 1980. Anos depois, no fim da mesma década, foram para o Pico do Jaraguá. Mas na versão Guarani, eles chegaram em São Paulo bem antes, quase 2 séculos atrás. Nas histórias transmitidas de geração em geração, os primeiros indígenas dessa etnia começaram a migrar pelo Brasil após as guerras guaraníticas, ou Guerra dos Sete Povos, entre 1753 e 1756, na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. E já na segunda metade do século XVIII, subiram pelo litoral, passaram o Planalto Paulista e foram até o Espírito Santo. O mais importante é considerar os povos originários, os chamados povos indígenas, é considerá-los como os habitantes originais dessa terra. Pacíficos, sempre receberam seus visitantes de além do mar com muita cortesia. Aliás, essa é uma das principais características dos Guarani, a diplomacia. Uma comunidade que sempre preferiu o diálogo antes da agressão. Nós, povo Guarani, não somos um povo da guerra, nós somos um povo do conflito. Sempre fomos um povo muito diplomático. Então é uma forma de luta indígena, luta meio silenciosa. Os indígenas, principalmente Guarani, eles não gostam muito de confronto direto, né? Então eles vão comendo pelas beiradas, né? Empurrados e desrespeitados. Nos últimos anos, o interesse de grupos poderosos e com uma conta bancária avantajada só aumentou. 3 importantes rodovias passam por ali. A Bandeirantes, a Anhanguera e o Rodoanel. Milhares de veículos de todos os tipos que passam por aqui diariamente são responsáveis pela ligação da capital com o rico e próspero interior do estado de São Paulo. O ritmo é intenso, seja com mercadorias e produtos ou mesmo com passageiros. Os nomes das estradas, inclusive, retratam um período triste e violento da história guarani. Estamos cercados por homenagens, né? Homenagens muito tristes. A Anhanguera foi um bandeirante assassino, né? Uma pessoa que por onde passava deixava morte, destruição, deixava sofrimento, estrupo. A verdade é que os primeiros desbravadores do Brasil eram realmente gente que vivia nas masmorras. Era uma missão que só era aceita de fato por quem tinha alternativa pior, né? Que era ficar na prisão ou levar uma vida sofrida em Portugal. Então a gente não considera bandeirantes, né, revolucionários, nós consideramos eles um atraso para a evolução da humanidade, porque essa evolução que a gente tem hoje é a evolução do apocalipse, é a evolução do fim, né, é a evolução da destruição. Ao longo da história brasileira, os Guaranis sempre foram vítimas dos bandeirantes. Em geral, fugiam para dentro da Mata Virgem para evitar que se tornassem escravos, fossem assassinados ou violentados pela trupe de desbravadores do sertão paulista. Cenas que se repetiam desde a chegada dos primeiros europeus à terra de Santa Cruz do Brasil. A gente não podia colocar nossas famílias em risco, então nós recuávamos para dentro da mata, né? Hoje a gente não tem mais para onde recuar. Eles são os povos originais, na verdade, aquilo foi o que sobrou para eles, né? É o contrário, nós já tomamos 99,9% do território e se a gente quiser preservar essas culturas, é preciso haver um tratamento inteligente desse problema. Uma questão que sempre volta às discussões. Afinal, 1500 foi o descobrimento do Brasil
Ou não passou de uma simples e comum para a época de uma invasão do território indígena pelos europeus? Foi uma invasão mesmo. No Brasil, durante toda a nossa história, essa atitude de não respeitar nenhum direito, né, ela se estende até hoje. Foi uma invasão. Primeiro eles imaginavam que era um pedaço da Índia, por isso que durante muito tempo foi chamado de Índias Ocidentais. Então foi um erro histórico que permaneceu por muito tempo. Tem muitas pessoas que falam assim, o Brasil foi descoberto. A gente fala não, o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi encoberto. Bem, seja encobrimento, invasão ou descobrimento, como quer a versão oficial escrita pelos vencedores, o fato é que nesses 522 anos, nós, os Juruá, os não indígenas da terra de Santa Cruz do Brasil, passamos de menos de 10 mil para mais de 212 milhões de pessoas. Enquanto isso, os indígenas, os humanos que habitam esse território há mais de 1000 anos, foram reduzidos para pouco mais de 20% de sua população inicial. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem hoje no país menos de 900 mil indígenas. A estimativa para 1.500 varia de acordo com a fonte, mas fica entre 4 e 6 milhões de nativos. Sabe-se também que ao longo dos séculos, de 3 a 5 milhões de indígenas foram escravizados, torturados, aprisionados, violentados, sejam por portugueses, espanhóis, franceses, alemães ou holandeses. A chegada desses ocidentais aqui foi uma chegada agressiva. Eles trouxeram roupas com doenças, né? Eles trouxeram a pólvora, eles trouxeram, enfim, muita destruição. Exatamente, um genocídio. O genocídio continua, isso mesmo. Os originários que sobreviveram nesses 5 séculos de invasão ocidental ocupam menos de 15% do território nacional em 725 reservas e terras indígenas. São povos que agora aguardam o resultado do julgamento do marco temporal no Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo quando a votação estava empatada em 1-1. A decisão sobre a demarcação da aldeia Xokleng de Santa Catarina será usada como referência para decisões sobre centenas de áreas indígenas que aguardam a demarcação. Entre agosto e setembro de 2021, cerca de 6 mil indígenas, mulheres, homens, crianças e anciãos de 350 etnias de todo o país ocuparam a esplanada dos ministérios em Brasília. Se o marco temporal passar, a gente sempre vai resistir. Que o Brasil não chega esse fundo do poço aprovando marco temporal, você vai só prejudicando o Brasil com isso. Continuar a luta, a gente nunca vai desistir. A gente está há mais de 500 anos resistindo e não é agora que a gente vai parar. Se você pega o mapa, você vai ver que há floresta em pé, onde há a presença dos povos indígenas. Isso aí é acabar de uma vez, é destruir tudo aquilo que foi conquistado, esse mínimo aí, a duras penas, e redefinir uma política indigenista que é totalmente anti-indígena. Questão do marco temporal do Supremo, que foi uma aberração dentro da nossa legislação. Representa um pouco o drama que os indígenas veem no Brasil, eles como donos da terra lutando para ter um pedaço para sobreviver.
Enquanto o marco temporal continua em banho-maria na mais alta corte do país, os povos originários não perdem de vista a necessidade de manter seus territórios livres de especulações, invasões e crimes ambientais. Entre uma oração para Nhanderu, o deus supremo dos Guarani, e os cuidados para manter a comunidade unida, percorrem as trilhas no meio da mata com um objetivo claro: manter a floresta em pé. Chay Suruí, de Rondônia, tem 24 anos. Ela é um dos clássicos exemplos de jovem liderança indígena. No ano passado, foi a única brasileira a discursar na Cúpula Mundial do Clima, em Glasgow, na Escócia. Todos os povos indígenas fazem esse trabalho mesmo de proteger a floresta, né? de não deixar que a floresta morra. Nós somos a floresta. A floresta ela faz parte do que a gente é. O fato é que é impossível falar de floresta sem pensar nos riscos que ela corre, seja com os desmatamentos e queimadas ilegais que só aumentaram nos últimos anos, desde a posse de Jair Bolsonaro em 2019. Ou com as invasões criminosas de garimpeiros ou madeireiros e seu desprezo pela terra e pela vida selvagem. Vamos ser sinceros que o futuro da humanidade, ela pode ter um final muito drástico, vamos dizer, se continuar dessa forma, do desmatamento, das queimadas. O meu povo. Para lideranças históricas como o cacique Almir Suruí, pai da Chay de Rondônia, os indígenas precisam ter mais voz ativa nas decisões mundiais que buscam colocar um fim ao aquecimento global e ao desmatamento alucinado. É preciso que a voz dos povos indígenas esteja presente nos acordos oficiais do governo. Para outro jovem líder que prefere ser chamado de Chondaru, que significa guerreiro em Guarani, aos 27 anos, sabe muito bem o que precisa ser feito. A terra está pedindo socorro e o que a gente está fazendo é atendendo esse pedido mesmo. A gente tem, de 3 anos para cá, uma ação deliberada, de abertura das terras indígenas ao vandalismo e à selvageria. Não pode sobrar uma pepitinha de ouro, não pode sobrar uma árvore, não pode sobrar um rio, um nada. Não pode sobrar um nada. Nós somos guardião da floresta. Porque somos nós que vivemos milenarmente em harmonia com a natureza, né? E que sabemos fazer esse trabalho de respeito mesmo. Aqui está a nossa vida, a nossa história. Quem somos, né? Quando a gente sabe quem somos, a gente tem um caminho, um direcionamento. Eu acho que essa missão não é de um documentário, não é a missão do governo, é a missão de todos nós brasileiros, que temos essa tarefa de entender melhor o que acontece e tentar preservar para podermos melhorar.